114 Kiren Saga capítulo 417 A Peste 2 Amor no Tempo de Lodos Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Um dia se passou desde que a equipe da velha chegou a Narcis. Esta situação foi trágica. A epidemia se espalhou tão rápido que Narcis tinha colunas de fumaça subindo de cada canto, queimando tudo o que pensava estar contaminado. Os guardas Lalu e os civis estavam em um jogo de sobrevivência contra a epidemia. Nessa confusão total, uma equipe de indivíduos habilidosos estava assumindo a liderança na resposta de emergência, impondo a quarentena em Narcis sob a gestão da velha de Morinwood. A primeira coisa que fizeram antes de chegar foi traçar um plano. Narcis era uma cidade de tamanho médio, um pouco menor do que a atual Interhold, que abrigava mais de 20.000 civis. Controlar tudo isso é literalmente impossível e muitos estavam tentando escapar da cidade. A velha veio com uma ideia diabólica. Ela convocou pessoalmente um grande número de esqueletos mortos-vivos e os fez vagar por Narcis, dando à cidade a impressão de estar sob um ataque maligno. Em vez de uma punição dos deuses, conforme alguns rumores começaram a se espalhar. As ideias de John sobre a quarentena eram em sua maioria novas, mas não eram menos violentas do que a solução dos mortos-vivos da velha. O layout da cidade foi mapeado para ele pelos clérigos da casa Lalu. Ele traçou um plano para bloquear as ruas, quebrando muitas carruagens e incendiando-as, deixando apenas algumas rotas a serem monitoradas. Uma multidão enfurecida passaria por muitos problemas para escapar de Narcis nesse ritmo. Miren e Miranda, assim como muitos outros magos, estavam focados em aplicar Filter Wards em todos os equipamentos médicos que seriam usados pela equipe. Os dois Ig-Elvos tinham uma excelente aptidão para encantar e sua coordenação era de primeira. Galan e Kali foram designados para descartar e queimar qualquer coisa suspeita de estar contaminada. Os heróis do dia eram Isa e a velha. Os dois pareciam ter sido treinados em uma habilidade única de resistir a venenos e doenças parcialmente, que eles chamavam de aptidão de imunidade a 1000 venenos. Os dois foram inspecionar todos os cantos da cidade, marcando os locais a selar e as rotas a seguir, enquanto descobriam os cidadãos paranoicos que recusavam tratamentos por vários motivos. O primeiro dia passou assim e o segundo dia chegou. Este dia foi o começo do verdadeiro sofrimento. A doença tinha 2 estágios conhecidos até agora. A primeira fase dura entre 5 a 7 dias e começa com uma febre baixa e dores corporais aleatórias. Os aflitos também têm uma fome terrível que parece não ser satisfeita. O segundo estágio é marcado por febre alta, fraqueza geral e aparecimento de feridas abertas no corpo. A dor agarra os aflitos, tornando a maioria das atividades normais impossíveis de realizar. Nessa fase da epidemia, o apetite do acometido desaparece, sendo difícil comer e beber quantidades suficientes de comida e água para manter o peso corporal. A velha estimou que esta fase da epidemia duraria pelo menos 7 dias. Se o aflito não se livrar da doença durante esse período, a chance de sobrevivência pode cair para quase zero. Este é o 10º dia da fuga e a situação parece sombria. Apenas um punhado de alquimistas trabalhava dia e noite sem nenhum resultado real, além de uma poção que pode prevenir a infecção e uma porção para aliviar a dor. Ontem, Miranda também adoeceu e foi consumida pela terrível fome. João e Isa saíram de seu quarto olhando para ela devorando uma galinha em um minuto. "Onde está minha irmã?" Miren veio perguntar. Miranda ficou tensa ao ouvir a voz do irmão enquanto João bloqueava a porta e Isa encarava Miren. "Ei, vamos conversar lá fora." Isa tentou tirá-lo, mas Miren carregava um olhar estranho. "Eu sinto que algo está errado. Deixe-me vê-la." Miren gritou para João e este apenas suspirou e se afastou da porta. "Só não entre." Abrindo a porta para ele, Miren tentou entrar, mas Isa o segurou. Os gêmeos Altimer se entreolharam sem palavras. 1000 pensamentos foram trocados entre os dois momentos antes de um sorriso aparecer no rosto de Miranda e um olhar desanimado no de Miren. Ele então saiu e Isa foi confortá-lo. João seguiu os dois pelos olhos até que eles ficassem juntos e Isa puxou Miren para mais perto e o abraçou. "Oh,
Essa garota é suave. João sorriu. O que? Miranda perguntou. Apenas um pouco de amor no tempo de... Seja lá qual for essa epidemia. João respondeu. Amor? Sim, Isa está avançando sobre o seu irmão. Ela o está abraçando como um menino que protegerá sua garota a todo custo. Espere. Ele está. Deixa pra lá. João espertinho comentou. Chorou? Miranda perguntou. É. Bem, sim. As lágrimas do homem são valiosas, você sabe. Não subestime. Irmão sempre foi um bebê chorão. Ela disse. E você é a beleza fria e silenciosa? Não. Sou eu que gosto das coisas mais estranhas. Estranho. Foi preciso uma epidemia para fazer você falar tantas palavras. Comentou João. Pensando bem, você pode ser a última pessoa mais terrível com quem conversar. Deus, não. Sou péssimo nisso. Sou muito sensível. Eles ainda estão se abraçando? Miranda perguntou. Tenho boas notícias e más notícias. Essa é uma nova maneira de colocar isso. Se você sobreviver a isso, seu irmão perderá a virgindade com Isa. A pessoa errada. O que entendo ponto agora. O que há com vocês dois, afinal? João perguntou. O que há com a gente? Vocês se parecem, agem da mesma forma e se vestem da mesma forma. Somos gêmeas, vivemos juntas a vida toda e temos um motivo para nos vestirmos iguais. Então você se veste como um menino às vezes? Não. Pensar que uma garota vai se vestir como um menino é mais crível do que um menino se vestir como uma menina. Miranda deu uma dica. Entendo. Então vocês dois têm alguma recompensa por suas cabeças. João concluiu: somos assassinos. João assentiu, mas em sua mente ele estava negando a resposta. Assassinos como esses dois são fantasmas. Eles nem têm reputação e muito menos uma recompensa. João conseguiu pensar em algumas respostas, mas não se incomodou tanto. Tudo bem, garota elfa. Vou encontrar uma cura de alguma forma e colocar você de pé. João disse. Você não fará isso daqui, senão você também será infectado. Ela disse. Já estou infectado. O que? Os olhos de Miranda se arregalaram. Eu peguei a coisa esta manhã, mas meu sistema interno está lutando. Eu aprendi a habilidade de expulsar qualquer dano interno com força. Então eu quero entender o que esta doença está atacando e como pará-la. Tudo o que sei agora é que este é um micróbio que ataca muitos órgãos vitais. Estou tendo dificuldade em suprimi-lo, o que está causando o aumento do calor do meu corpo e, francamente, estou bastante tonto, mas acho que vou pegar o jeito. O que? O monólogo de João agora deixou Miranda sem palavras. A cura comum não ajuda. E não sabemos quem é o paciente zero. O que? Não se preocupe, eu já compartilhei isso com o velho gato esta manhã. Aguentar. Miranda levantou a mão. Você está infectado também? Oh garoto. João segurou a cabeça. Não é sua culpa. É só que eu era um grande nerd na minha vida passada. Passado o quê? Falando nisso, já ouviu falar sobre os dragões? Em uma data posterior, João foi convocado pela velha. Então nós o encontramos. Ele perguntou. Sim. É o primeiro paciente. Seu estado é muito ruim, mas Izzy está falando com ele. A velha respondeu. João insistiu em encontrar o paciente zero como parte da determinação de como lidar com a epidemia. Uma hora depois, Isa voltou com novidades. O paciente zero parece ser um mineiro que descobriu um caminho selado na mina em que trabalha e tentou descobri-lo apenas para encontrá-lo cheio de mortos-vivos. Houve alguns arranhões nas costas e essa parece ser a razão por trás da epidemia. Você estava certo, Krilon. Encontrar o primeiro paciente nos deu muito trabalho. Isa disse. Tem uma localização na mina e os outros mineiros? João perguntou a um funcionário Lalo. Vou fornecer-lhe os registros do local imediatamente, senhor. Isso deve funcionar. Ele vai. Algumas horas depois, o balconista voltou com o rosto exausto. Eu examinei todos os registros dos escribas sobre os acidentes menores e maiores. Só encontrei isso. O funcionário apresentou os resultados de sua pesquisa à velha e seu grupo.
Esses registros remontam a 2583. Isso foi antes do meu tempo, disse a velha. Quase 950 anos atrás. O que ele diz? João e a velha folhearam o papel, então se entreolharam e franziram a testa. A peste dos lodos. Não a febre dos lodos. João perguntou. A febre de lodos é uma doença antiga que aparece na primavera ao redor de dezembro. Eu nunca soube que havia uma praga com o mesmo nome. Seu lodos, as pessoas não deveriam ter pelo menos imunidade a ela. A velha se perguntou. Acho que você está confundindo algo aqui. A febre de lodos é a versão diluída da praga de lodos. Uma é regular, enquanto a outra é pandêmica. Aqui, há terceiro e quarto estágios, como temíamos. A nota diz o terceiro estágio da praga marca o começo do fim para os aflitos. As feridas abertas cobrem a maior parte do corpo do aflito, que arde com tanto calor que o aflito entra em delírio e sujeito a alucinações. O aflito se recusa a comer ou beber, e qualquer tipo de movimento resulta em agonia. Este estágio da praga é relativamente curto, durando de um dia em casos extremos até 5 dias para aqueles infelizes o suficiente para aguentar. Deuses. O estágio final da praga de lodos pode seguir um de dois caminhos. Muitos dos aflitos simplesmente morrem de uma morte extremamente dolorosa quando a praga segue seu curso. O outro caminho resulta na transformação dos aflitos em criaturas mortas-vivas conhecidas como plague cascas. Essas criaturas violentas têm a intenção de atacar qualquer coisa que encontrem. Isso explica os mortos-vivos nas minas. Portanto, estamos lidando com uma doença antiga que foi diluída ao longo dos tempos, mas tinha vestígios em uma antiga catacumba que era usada para descartar os pacientes moribundos. Isso foi complicado. João concluiu. A nota menciona uma cura feita com ervas curativas do coração de Kine, chá de leite azedo e cogumelos de escama de dragão. Precisamos de cada pedaço deles. Quilon e Zigalon, vocês três lidam com os mortos-vivos. Eu prepararei pessoalmente as curas. Nele, quero todos os pacientes distribuídos em 4 zonas. Os que são suspeitos de carregar a peste, os que estão no primeiro estágio, os que estão no segundo e os que estão se aproximando do terceiro. Mas antes de tudo, mandem guardas para os depósitos de alquimia e exija que eles entreguem seu estoque desses itens antes que pensem em esconder alguns. Ela então se virou para Isa. Isa, você perguntou ao paciente zero sobre quaisquer outros mineiros que possam ter estado com ele. Não podemos perder ninguém. A velha perguntou. Ele disse que tinha 2 novos mineiros com ele que conseguiu enganar. Grandes orcs, foi assim que ele os descreveu. Orcs. Não é muito comum aqui. Procure as pobres almas também. Eles podem ter pego alguma coisa. A velha assumiu a situação e ordenou que todos ignorassem os senhores da casa Lalu, que também estavam atrás de suas instruções de espera. No final da noite, a vida começou a voltar para Narcis, mas ninguém sabia que era apenas o fim da primeira rodada. O inimigo estava intensificando o jogo. Kiren Saga capítulo 418 O fim da peste, o traidor tio parte 1, fim da peste. Jun e Zigalon tomaram o caminho de volta depois de exterminar os milênios de Plague Husks. Assim como os Draugas, esses mortos-vivos eram a coisa certa para se lidar, mas eles eram mortos-vivos e os feitiços do sol eram sua mão final. O local da mina foi completamente purificado pela incineração e descarte completo de qualquer coisa que possa carregar a praga. João até ofereceu um de seus baús do Emer de contaminação para selar o restante e trancou-o para sempre pela chave mestra enquanto planejava banir tudo para o Oblivion se houvesse uma oportunidade. Ainda assim, quando os 3 se aproximaram de Narcis, sentiram que algo estava errado. Os 3 detectaram algumas auras não naturais e correram para a cidade. A situação era um caos total. Cascas da praga. A quê? Isa ficou horrorizada. Esquecimento. Galon e João não estavam acreditando no que viam. Comparado com as coisas velhas da mina, essas são bem novas. Que tal Nir? Os Plagueis não deveriam ter aparecido em Narcis mesmo daqui a uma semana. Krilon, a velha. Nosso trabalho. Ela é nossa maior prioridade. Isa gritou.
Merda. Eu vou com tudo então. João não planejava mais esconder seu poder. Ele tirou orgulho e colocou metade de sua mágica em um feitiço. Venha. Quando ele lançou o feitiço, o vazio mudou e uma horda de flame-atronachas apareceu. Assim como um bando de insetos, eles voaram em todas as direções atacando os Plagiusks. Krilon, você é um mago? Galan foi pego de surpresa. Ele é. E o melhor que conheço. Isa respondeu. Precisamos encontrar a prefeitura. A velha é uma feiticeira forte. Acho que posso sentir a magia dela sim. João atravessou a área em ruínas e as casas em chamas em direção ao plaza. Ele limpou as estradas e resgatou muitos apenas acenando com seu cajado para a esquerda e para a direita. Os incêndios foram extintos, as pessoas foram salvas e qualquer Plagius que em seu caminho foi incendiado. No caminho para o plaza, eles encontraram Mirren e Kali. Senhora Kali, Mirren, que situação é essa? Graças a Deus você está aqui. Todo Narciso está desmoronando. Não entendemos como, mas a peste pulou o terceiro estágio para o quarto. Disse Mirren. Não, foi acelerado muito rápido. Os Afflicted estão se transformando em Usks. Kali tinha outra opinião. Onde está sua avó? João perguntou. Ela está mantendo algumas runas de proteção no plaza. Devemos salvar as pessoas primeiro. Qualquer Afflicted fora do plaza se transformará em um Usk. Vocês quatro façam isso, meus Atronachs irão ajudá-los. Tenho algo a discutir com o velho gato. João disse e se teletransportou imediatamente para o plaza. Ei! Ele acabou de teleporte. Galan e Mirren estavam olhando para o local onde João estava. O velho gato. Oh, Krilon. Uma mão nisso, por favor. O que João apareceu ao lado da velha no centro da praça. Ela estava de pé e levantando seu bastão formando uma grande barreira ao redor do acampamento de emergência. João segurou o bastão com ela e o apoiou. O que é essa barreira? João olhou para as runas da formação no chão, mas não teve tempo de ler tudo. Proteja-se contra a mágica influência mental. Algo está muito errado lá fora, meu amigo. O que você quer dizer? Depois que você saiu e o remédio estava sendo dado às pessoas, alguns começaram a melhorar, mas os que não receberam a cura começaram a gritar e alucinar. Suas condições pioraram rapidamente. Percebi que um efeito externo está em jogo. Então eu colocar essa barreira. Bem pensado. Por um efeito externo você quer dizer que estamos sob ataque de algo ou alguém que não estamos cientes. Certo. Precisamos descobrir quem é e manter a barreira. Segure o cajado por um tempo. João disse e se afastou da velha. Ele olhou para as runas que ela aplicou no chão e encontrou o início de seu feitiço. Com isso, ele começou a adicionar runas e a instalar muitas sogens nelas. A essa altura, o resto da equipe chegou à praça. O que você está fazendo? Perguntou Mirren. Fazendo uma barreira maior. Afaste-se. Assim que ele terminou, João parou na frente da velha. Agora pegue seu cajado e volte. Eu cuido disso. Tem certeza que... Sim. Ela parou de canalizar na barreira e deixou as coisas para João que estava segurando, orgulho. Ninguém esperava o que vinha a seguir. O chão tremeu sob Narcise do centro da praça. As nuvens se juntaram no céu e um raio dourado chocou o céu. João ergueu seu pequeno cajado e, orgulho, começou a se expandir e se tornar mais alto que João. João então segurou o bastão com as duas mãos e o ergueu bem alto. O raio dourado caiu. A pedra no topo do orgulho fez contato com o raio dourado caindo e uma onda de choque dourada se expandiu matando todos os Plagios que em Narcis. O relâmpago dourado se transformou em um pilar entre o céu e a terra e fios de luz dourada apareceram sobre Narcis. Esses fios formaram um tecido e o tecido dourado se apertou formando uma barreira transparente por toda Narcis. No momento em que foi feito, todo Narcis era como dia e o pilar dourado de luz desapareceu deixando a barreira para proteger Narcis. Os que estavam ao redor de João foram os mais afetados pela luz e cobriram os olhos, mas assim que o pilar se foi, todos no plaza puderam ver o mago segurando seu cajado e lançando aquele feitiço absurdo. João caiu de bunda depois disso. Ele não é tão habilidoso em restauração, mas finalmente poderia lançar aquele feitiço.
O feitiço de nível mestre, a cúpula celestial de Stendhal. Um feitiço que contém todas as proteções mágicas existentes, além de curar e destruir habilidades de mortos-vivos. Eu gritaria pela aliança, mas minha garganta está muito seca. John disse enquanto relaxava. As pessoas ao seu redor tiveram dificuldade em entender o que aconteceu. A velha não ficou chocada com o poder de John, mas sim com a habilidade. Os outros ficaram em silêncio mortal, mas as pessoas ao redor da praça estavam torcendo. Uma hora se passou desde que o feitiço insondável lançado em Narciso e a peste estavam sendo suprimidos em ritmo acelerado. A cúpula celestial de Stendhal foi o suficiente para dar esperança às pessoas na recuperação e fez com que todos na cidade olhassem para nada além da bela magia. Bom trabalho lá fora, meu amigo, disse a velha. Está tudo bem. Eu sabia que Krillon usaria um de seus feitiços insanos um dia. Izzy estava mais animada. Então, você é algum tipo de alto mago? Perguntou Miren. Um especialista místico oficialmente, mas posso ser considerado um mestre. O esquecimento me leva. Então, como você está se sentindo, velho gato? João perguntou à velha. Certa vez, estive na cidade de Senchal, na costa sul de Ushuaia, mergulhando livremente no Oceano Padômico. Oh! Uma história. João ficou animado. Fiquei terrivelmente doente, picado por uma serpente marinha. Estava desidratado e com dores terríveis. Perdi toda a noção de tempo e lugar, completamente desorientado. Mas sabia que estava morrendo. Então me preparei para isso. E naquele momento na porta da morte, eu olhei para cima. E de pé sobre mim no brilho estava este cigano Maormer, Self. Embora houvesse rumores de que eles eram cruéis. De qualquer forma, depois de ficarem bons como novos. Quando saí da ilha, ela me beijou. Foi como uma explosão de luz do sol na minha bochecha. Foi. Isso fez quase valer a pena estar à beira da morte assim que me sinto agora. Ela disse. Oh! John sorriu brilhantemente e cobriu a boca. Eu nunca ouvi você contar essa história antes. Carly disse. Isso é porque eu nunca contei a ninguém sobre isso. Você não voltou por aquela garota? João perguntou. Eu fiz. Era 13.310 e a guerra estourou entre o Império e Somerset de um lado e o Piandoneia, Casa dos Elfos do Mar, do outro. Voltei para aquela ilha para avisar as pessoas e pedir-lhes que não participassem, mas apenas para encontrá-lo abandonado. Depois disso, ouvi dizer que a Ordem Psíquica interferiu na luta e destruiu a frota Moarmeri. Eles nunca mais vieram a Tariel desde então. Entendo. João notou o tom arrependido da velha e mudou de assunto. Então, alguma ideia de quem atacou Narcis? Ele perguntou. Atacar por uma peste é covardia. São realmente os mesmos inimigos que estamos enfrentando? Perguntou Miren. Eu não sei. Precisamos investigar isso, disse a velha. A trilha ainda está quente. Se sairmos e procurarmos enquanto a barreira estiver levantada, vamos pegar um rato bisbilhotando com certeza. Izzy disse. Boa decisão. Vou com você, disse a velha. Eu estou ficando com minha irmã, disse Miren. A equipe se preparou para agir enquanto ainda é possível descobrir quem está atrás da peste. A velha, Carly, John, e Zigalon estavam todos se preparando, mas do nada duas pessoas apareceram. Um homem rediguar muito velho em um grande manto solto e uma mulher Dúmer de meia idade. Araneia. Afis. John e Isa reconheceram os dois, os profetas de Azur e Mepala. Nós precisamos conversar. Em primeiro lugar. Obrigado por salvar vidas Dúmer, disse Araneia. Você cumpriu o propósito de seus trabalhos, embora ainda não tenha terminado. Vocês dois jovens têm que parar a razão por trás da praga. É por isso que temos que dar uma gorjeta para vocês. O velho chamado Afis disse. Segurando nossas mãos agora. Tudo bem. Vamos pegar o que conseguirmos. João disse. O que você está enfrentando são outros trabalhadores, disse Araneia. Oh. Interessante. Continue. Não sabemos muito porque qualquer coisa ao sul de Dizan está envolta em mistério agora. Espere. De quem são os trabalhadores que estamos enfrentando? João perguntou.
Não temos certeza de qual dos outros príncipes dédricos tem um trabalhador, mas vamos assumir que tudo é possível, disse a Fis. É por isso que fomos encarregados de avisar-lhe mais uma coisa. Precisamos armar você contra o perigo. Considere isso uma recompensa por salvar Narcis, disse Araner. Aranea se levantou e se aproximou de João colocando a mão em sua cabeça. Um poder misterioso fluiu dela para ele. Ele estava familiarizado com aquela aura como o poder de Azura. Menor você recebeu, agente de Azura, Dawnsbelt, maior beleza do amanhecer? Não é isso que o mundo Tlariel significa. João pensou. Igual 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 igual. Agente de Azura, Dawnsbelt, absorve 50% de qualquer Magic Attack transformando em Magica, ativo. Igual 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 igual. Damin. Eu acho que você já teve uma visão sobre isso, disse Araner. Sim. Ele olhou para Isa que parecia ter recebido uma bênção também. O que você conseguiu? Ele perguntou. Não sei. Ainda assim, um pouco misterioso para mim. Você terá uma visão sobre isso quando precisar, disse a Fis. Então, é isso? 2 bênçãos e uma gorjeta. Não, sabedoria de velhice. A velha entrou na sala. Isso é tudo que os deuses desejam revelar no momento. Aranea assentiu. Ei, se for alguma sabedoria de velhice, então não morra. Deuses sabem como podemos usar um pouco dessa juventude que vocês têm. Tal desperdício, os jovens não são sábios, mas imprudentes, disse a Fis. Eu tendo a discordar, disse a velha. As pessoas dizem que a juventude é desperdiçada com os jovens. Acredito que a sabedoria é desperdiçada com os velhos. Tudo o que você pode fazer é morrer com ela sem que os outros se beneficiem dela, especialmente os mais próximos de você. Eles não querem fazer parte dela. É como diz a senhora de Forte da Lamentação. Os 2 padres responderam com respeito. Devemos ir agora. Isa disse. Sim, mas antes de fazermos isso, tenho um presente para Lady Boiá. E um pedido de desculpas. João disse. A Fis não parecia ter pego João. Aqui. João pegou uma massa de aparência estranha e a entregou a Fis. Não era outro senão a massa de Molagbal, aquela que ele obteve de Makati e teve que matar um sacerdote do culto de Boiá por ela. Ah! Isso é aquilo. A Fis parecia ter reconhecido o Massi. Dê aquele bastardo traidor do baú uma boa coqueluche para mim. Além disso, certifique-se de que nenhum outro cara parecido com um herói tem a chance de encontrá-lo. Aqui está uma dica profissional. Esconda essa coisa em uma ruína do Emer e torne acessível apenas por controle remoto um drone do Emer que tem controles de merda. Você conhece aquela missão em San Andreas? Linha de suprimentos. Receio que não. Você vai descobrir. Parte 2. O traidor. A luz do amanhecer iluminou o céu sobre Narciso e a equipe rumou para o sul. João tinha muito em mente sobre a evolução não natural da epidemia. Ainda assim, eles não sabiam o que procurar aqui. A área pela qual eles estavam se aventurando era um pântano com muitas árvores alienígenas estranhas que davam a sensação de mistério em cada esquina. Uma. Falar. Vá naquela direção. Felizmente, João colocou Nefertiti na busca. Ela manteve toda a floresta sob vigilância enviando Shadow Atrunaches ao redor. Segundo ela, algo afirmado para atacar os Atrunaches e ela acha que é obra das pessoas. Dizan é uma terra de ninguém e bastante abandonada, exceto em Narcisse e Morinwood. O outro assentamento ativo é Atear, mas agora é território argoniano. Você ouviu isso? Kali perguntou. Parece que Krillon está certo. Há algumas presenças por lá. Isa sentiu e abaixou a postura. Kali se escondeu atrás de algumas árvores e se esgueirou para dar uma olhada em algum acampamento nos pântanos que ela voltou e relatou isso. Argonianos? Talvez bandidos. Galan disse. Eu acho que não. Vamos lidar com eles e fazer prisioneiros. Não vai demorar um segundo se eles forem bandidos. João tinha uma opinião diferente. Tudo bem, vamos usar o mesmo plano. Espalhe por aí. A velha decidiu atacar os bandidos de todas as direções.
Depois de alguns reconhecimentos, o plano foi colocado em ação e uma enxurrada de bolas de fogo desceu sobre o acampamento. Jun, Isa, Kali e Galan deveriam atacar de todas as direções, enquanto a velha os apoiaria por trás, se necessário. Jun avançou do norte como o vento e pulou no acampamento dos bandidos. A Enemiata. Um argoniano notou Jun, mas a Ebuniblad mandou sua cabeça para um outro lado do acampamento. Um ataque. Depressa. Argonianos fluíam de todas as direções para Jun. Um apoio de Arrow veio de Kali, que estava estacionado na árvore, mas Jun apenas acenou com sua espada e cortou 3 Argonians em uma barra. Droga! Deteu. Convoque Gorgat Klang. Um argoniano de aparência importante gritou. Jun tomou conhecimento dele e lançou um Thunderbolt o suficiente para paralisar o argoniano ao invés de matá-lo. Quando o feitiço estava prestes a atacar, alguém apareceu com um grande escudo e o bloqueou. Jun parecia insatisfeito, então usou sua aura de forma imprudente e lançou uma série de fitas de energia para todos os lados, matando o máximo que podia. Onde estão os outros? Jun pensou consigo mesmo. Apenas Kali e a velha o apoiavam por trás, mas os outros 2 ainda não apareceram. Morra! Um grito forte veio do lado de Jun quando um sujeito grande acenou com um grande martelo. Jun foi provocado pela voz daquele cara e acenou com a inquebrável Eboniblad para ele. As 2 armas se chocaram, mas foi Jun quem falhou. Ele sentiu como se sua aura estivesse escapando de sua mão. TSK. Cara problemático. Jun recuou antes que o martelo acertasse enquanto xingava. Fazia muito tempo que ninguém o forçava a voltar. Olhando para o martelo, Jun sentiu alguma familiaridade com sua crueza e franziu a testa, pois somente quando ele se moveu ele poderia dizer o que era. Volendrung? Olhando para seu portador, ele viu um orc. Olhando para o cara com um escudo que acabou de parar seu feitiço, ele também era um orc. O escudo foi invertido com uma aparência única, carregando um leve efeito de proteção contra feitiços. Quebra-feitiço. Era isso. Os outros 2 trabalhadores que deveriam estar enfrentando-os. Jun se concentrou em sua espada e se preparou para uma luta amarga. O martelo pode capacitar seu usuário enquanto drena o poder do inimigo, enquanto o escudo pode bloquear qualquer coisa. Uma dupla problemática. Pegue isso. Jun gastou uma boa quantidade de sua aura na espada e lançou um forte ataque contra o usuário do martelo. A aura opressiva de Jun parecia ter colocado muita pressão sobre o forte orc, mas de alguma forma ele interceptou o ataque de Jun com a haste do martelo. Forte orc você é. Jun elogiou. Como qualquer orcimer. O orc disse. Então por que você não quebra para mim? Jun gritou um grito de batalha nórdico na cara do orc. O orc sentiu que seu poder estava falhando e caiu para trás. Jun teve a chance de chutar o martelo e estava prestes a cortar o orc, mas outro deteve com o escudo. Chato. Jun disse enquanto golpeava várias vezes. O escudo era realmente algo de se ver, resistindo a uma lâmina inquebrável sendo brandida por Jun. O orc atrás do escudo era grande, mas parecia fraco e frágil, apesar de sua capacidade de manter Jun em seu lugar. O outro orc conseguiu correr para pegar seu martelo, mas uma flecha de Kali atingiu seu ombro enquanto um feitiço atingiu o outro orc pelas costas, paralisando-o. O escudo orc tentou cuspir algo em Jun, mas o último evitou rapidamente derrubando o orc desmaiado. Todo o acampamento foi destruído, exceto pelo argoniano de aparência importante e os 2 orcs que mal se moviam. Deixe-me adivinhar, os trabalhadores de Malacat e Perit, se não estou enganado. Jun falou com o argoniano e caminhou em sua direção. Não. Fique para trás. Você não pode me machucar. Eu não dou a mínima para quem você é. Você está ganhando um Thunder Cookie. Jun disse enquanto acenava com a mão, mas uma voz o parou. Krillon, pare. Era de Isa. Jun parou quando sentiu que algo estava errado. Isso sim foi. Ela estava sendo arrastada pelo homem vestido de ébano que eles conhecem como Galan, com uma adaga no pescoço e o rosto cheio de hematomas. Todo o ser de Jun endureceu. Seu merda. Já chega, Krillon. Jogue sua arma.
Galon disse com um rosto preocupado. Eu sabia que você ia nos apunhalar pelas costas um dia. João disse. Então por que você não me matou desde o início? Galon disse. Seu bastardo é um pé no saco desde o dia em que você apareceu. Você apenas faz as coisas do seu jeito e é um maldito herói. Você nem me deixou escapar e abertamente ficou de olho em mim. Então você estava prestando atenção? Com certeza eu estava. O que Isa tem a ver com isso? Venha para mim de homem para homem. João disse. Ah, você acha que eu sou um idiota ou algo assim? Eu nunca vi ninguém tão grande quanto você e você matou aquele bastardo do Gorgat. Nem eu posso fazer isso. Deixe-a ir, Galon. João disse impacientemente. Por quê? Para que você possa nos matar com um feitiço. Não vou arriscar com você. E você, velha bruxa, mostre-se aquela sua neta cadela. Enquanto Galon gritava, a velha e Kali saíram de seu esconderijo. Então, você me traiu, Galon. Ela disse. Traí você? Eu nunca estive do seu lado para começar. Vocês bastardos Tong estão agindo como lordes e damas fazendo seus próprios reinos do sofrimento das pessoas. Espere. Você está realmente se importando com as pessoas? João perguntou. Esquecimento, sim. Essa mulher não é uma velha caridosa, ela é a própria Tong. Fazendo caridade para ganhar mais seguidores, matando quem se opõe a ela, separando as pessoas como ela deseja, emprestando comerciantes para fundá-los e assumir o bazar. Ninguém sabe nem quem ela é ou qual é o objetivo dela. Você acha que isso deveria ser deixado de lado? Eu não posso defendê-la, mas quando a merda está quebrada em algum lugar, algumas pessoas tendem a consertar. A última vez que a vi foi parando uma maldita praga que você e seus amigos parecem ter começado. Apenas um sacrifício para o bem maior. Não vejo um bem maior em uma praga. Foi só para incriminá-la. Enquadrar-me? A velha retrucou. A cura estava pronta fora de Narciso em carregamentos justo quando o caos se espalhasse. Você seria preso e a cidade seria salva. Galon disse e virou-se para Jun, mas de alguma forma você conseguiu pará-lo. Como Oblivion. Quem é você? Krillon? Quem é o verdadeiro você? Qual é a sua verdadeira face? Galon disse enquanto apertava Isa. Você pode me chamar de Animari. Não seja espertinho comigo. Quem diabos é você? Galon gritou. João parecia perturbado. Ele queria experimentar algo, mas Galon era muito cauteloso. Os dois orcs também se recuperaram e ficaram do lado de Galon, então seria difícil libertar Isa. Ele olhou para a velha, mas ela sinalizou para ele detê-los. Eu sou João Dari. O que? Kali gritou. João. Desafio. Os olhos de Isa se arregalaram. Quem diabos é esse? Galon parecia não estar familiarizado com o nome. Eu sei. O argoniano de aparência importante gritou. João Dari, um Northern e governante de Winterhold. Ele é dono da Dari Dragon Company e tem uma grande frota. João Dari. De Winterhold. Eu o conheço. Entendo. Então você é exatamente como aquela velha, um cara rico com um criminoso Tong nas costas. Bem, ser tão legal quanto a velha gata é realmente algo para se esforçar, mas sim. Eu sinto que ela é a versão feminina muito mais velha de mim, certo? Eu me lembro. Ele está no segundo Mostanter do Titalmor e foi banido pelo rei de Skirin. Sua cabeça equivale a 1.000.000 de septim de ouro. Disse o argoniano. Todos olharam para João com os olhos arregalados. Ok, eu não sabia disso. Eu sei que fui procurado, mas... 1.000.000 de septim de ouro. Entendo. É a mesma quantia de dinheiro que eu extorqui deles. Você extorquiu dinheiros deles? Sim. E tenho que admitir, fiz uma piscina de ouro e sentei nela com meu gato. Nós éramos fabulosos. Mas ainda assim, você disse que eu era o segundo mais procurado. Quem é o primeiro? João disse. Os remanescentes da antiga família real de Somerset. Oh, eu não acho que posso superar isso. João desistiu. O que devemos fazer? Esse cara é um mago temível. Galon falou com o argoniano. Pegue os artefatos dele e retire-se com a garota.
Temos vantagem nos pântanos. Faça como ele disse. Galon gritou para Jon. Quais artefatos? A lâmina de ébano. E aquela máscara de ébano. E o cajado de ébano também. Galon exigiu. Eu vejo que você está obcecado como sempre por Ebony. Jon disse. Jon disse enquanto decolou, Krilon, e tirou, orgulho, e então passou a Ebony Blade no chão. Agora, fique para trás. Galon disse. Por quê? Ainda estou tendo mais coisas de ébano. Vê este casaco que estou vestindo. Jon juntou, ganância, em sua mão, transformando-a de um sobretudo em uma bola de limo. Olhe para minhas braçadeiras e botas. Eles são blindados por ébano também. Um antigo feiticeiro chamado Azidão os fez. Galon, que tinha uma fraqueza por Ebony, olhou para os artefatos que Jon tinha. Oh! Quase esqueci o Ebonirod. Mas desculpe. Isso está nas minhas calças. Jon estava desesperadamente ganhando tempo para o que quer que a velha estivesse fazendo. Quando ele estava prestes a ficar sem piadas, o corpo de Izzy estremeceu com uma forte mágica. Uma onda quente de energia surgiu e girou em torno dela como uma rajada de vento quente do deserto. Galon foi instantaneamente surpreendido e Jon correu para pegá-la. Peguei você. Pare com essa coisa. Ele se certificou de que ela estava bem e então olhou para Galon, que estava cambaleando ao lado do Argoniano. Jon deu um olhar mortal quando estava prestes a ir para eles, mas o Argoniano chorou. Venerável, proteja-nos. Com esse tipo de oração, a floresta pantanosa reagiu. Cada caminhão, galho e folha moveu-se para Jon. Porra! Desanimando tal ataque, Jon colocou uma guarda desajeitada e foi arremessado por uma árvore. Ele voou uma distância bastante grande antes de cair na lama. Irritado, ele pulou de seu lugar e correu em direção a Galon, mas a velha o deteve. Espere. Você não pode ir. A este tomou conta da floresta. É perigoso lutar aqui. Droga. Jon rapidamente recuperou seus artefatos e carregou Isa para longe da zona de perigo. Você está bem? Jon perguntou. Estou tosse apenas com algumas contusões. Dê-me aquela bela merrém por uma noite e eu me curarei imediatamente. Ela parecia alguém que foi atropelado por um caminhão, mas ainda tinha a habilidade de fazer uma piada. Curar suas feridas era uma prioridade. O que devemos fazer agora? Jon olhou para as duas mulheres do Ummer. Encontrei o totem da maldição que eles estavam usando. Vou desativá-lo imediatamente. Carly disse. Temos uma situação. A velha parecia ter algo a dizer. Galon estava certo. Narcís foi salvo, mas o exército do Conselho Ancião chegou para resgatá-lo sob a liderança de um comandante da Casa Dres. Ela disse. Como você sabe disso? Miranda estava em telepatia comigo. Os dois foram capturados. Kirin Saga capítulo 419 Dois pássaros uma pedra tio parte 1. Estávamos prestes a prender seus principais aliados, o que o fez pegar as coisas com as próprias mãos e nos confrontar, fazendo com que Isa se machucasse gravemente e roubasse a lança da amarga misericórdia. Enquanto estávamos nisso, o exército do Grande Conselho sob um comandante da Casa Dres fez um movimento em Narcís para acabar com a peste apenas para descobrir que tudo funcionou e a velha que eles deveriam capturar não está em lugar nenhum. Então eles capturaram os dois Ygelves que estão associados a ela. Jon disse. Sinto muito. Onde estamos mesmo? Isa perguntou. No meu cubo. Apenas fique parado até eu terminar de curar suas feridas. Oh. Um cubo. Eu tenho que agir como se isso fosse uma coisa normal. Faça o seu melhor. Isa estava deitada de bruços em uma cama com as costas expostas. Houve realmente algumas contusões feias depois que Galon atacou por trás. Então foi preciso ter certeza de que não havia sangramento interno. Você é realmente bom em curar. Comparado com minha esposa, sou muito bruto. Certo. Você é Jon Dari. Ouvi dizer que sua esposa é a mulher mais bonita de Skirin. Isso é verdade? No mundo. Jon a corrigiu. Uau, isso é uma grande reivindicação. Ser o jovem mais bonito do mundo casado com a garota mais bonita do mundo é natural. Esse é um lado seu que eu nunca vi antes. Claro,
Revelar que sou o jovem mais bonito do mundo significa que estou confessando minha identidade como João Dari. O Tamor viria atrás de mim novamente. Agora você está sendo arrogante. Aí. Isso dói. Certo, você revelou sua identidade para Gallon. Você não acha que ele vai entrar em contato com o Tamor para se livrar de você? Kali acrescentou. Ele vai. O governo Anchileu da Marcha Negra parece ser amigável com os Talmor. Parece também que meu trabalho acabou assim que nos livrarmos da ameaça da Casa Dreze e dos Agonianos. João disse. Realmente. Parece que nossos inimigos estão claros para nós agora que Gallon revelou suas intenções. Nunca pensei que o menino tivesse isso nele. A velha acrescentou. João e as três senhoras estavam no cubo. Eles tiveram que entrar e recuperar suas forças depois do que aconteceu na floresta, pois o local agora era totalmente controlado por uma árvore Iste. Você está bem agora? João terminou de curar Izzy e então olhou para a velha. Agora, como você quer jogar isso? Boa pergunta. Temos que salvar as pobres crianças primeiro. Isso significa que precisamos nos livrar do comandante Drezenarcis e enviar o exército de volta. Também precisamos nos livrar de Gallon. Ele sabe muito sobre mim e meus agentes pode estar em perigo ou pior. Virou-se contra mim. A última coisa que precisamos fazer é vingança. Vou usar algumas cordas para morder a bunda da Casa Dres, mas você precisa lidar com os Agonianos em Tear. Ela disse. Salve-me Rei Miranda, mate Gallon e vingue-se dos Agonianos. As vozes estão me dizendo que vou gostar disso. João disse. As vozes? Isa perguntou. João apontou para sua cabeça. Oh, certo. Isa sentiu e permaneceu em silêncio lembrando-se de seu tempo em New Sheot. A primeira coisa primeiro. Precisamos do menino e da menina nas mãos da Casa Dres. Alguma ideia de como fazer isso? Disse a velha. Mas pegar-o agora fará com que o comandante da Casa Dres encontre uma desculpa para ficar mais tempo em Narcis. Kali acrescentou. Deixe isso comigo. João levantou-se e saiu da sala onde convidou as senhoras. Um minuto depois, ele voltou com uma lança na mão. Isto é para você. Ele deu a Isa. Obrigado. Eu quero que Isa e a senhora Kali façam algo por mim. Há algum monstro ao redor de Narcis que seja difícil de lidar? Algo como Troz ou algo assim? Ele perguntou. Há um caminho de rebanho Elite para o norte. A velha confirmou. Alites são répteis que possuem uma boca grande e andam sobre duas pernas. A única coisa que eles fazem é comer e cagar. Perfeito. Vocês dois podem desenhar para mim? Vamos precisar de guardas ou cavalos rápidos. Muito rápido. Carly disse. Aqui. João entregou a eles vários pergaminhos do cavalo Atronache. Depois de explicar seu uso e demonstrá-lo, as duas senhoras ficaram animadas para experimentá-lo. O que você vai fazer? A velha perguntou. Vou expulsar o exército, é claro. João disse com um sorriso malicioso. Em Narcis, a situação na cidade se acalmou na tarde do segundo dia. Todos os doentes que receberam a cura fornecida pela Casa Lalu estavam se recuperando rapidamente e a barreira ao redor da cidade impossibilitava qualquer tipo de contaminação. A praga havia oficialmente acabado, mas o que veio a seguir foi o exército oficial de Morrowind alegando vir para resgatar e julgar os responsáveis pela epidemia apenas para encontrar uma grande barreira ao redor da cidade. A epidemia é quase acabada. O comandante da força despachado Von Dres, o jovem prodígio da Casa Dres e um capitão do exército do Grande Conselho, estava de coração e alma empenhado em alcançar méritos militares e assumir Narcis para a Casa Dres, mas as coisas deram errado para ele. Tudo o que ele pôde fazer foi procurar por qualquer pessoa suspeita e seus olhos pousaram nas duas garotas elfas altas que dizem estar associadas à velha de Morinhold. Inicialmente, o plano era vir prender a velha por espalhar a praga. Todas as evidências apontavam para ela, mas de alguma forma ela se livrou da doença tão rápido e desapareceu em algum lugar. Tudo que o capitão Von Dres pôde fazer foi prender os dois suspeitos. Ele só precisava de algum tempo para resolver o caso contra a velha o mais rápido possível. Porque a Casa Dres estava interessada em Narcis, que é a casa da Casa Lalu.
A resposta era simples. Escravidão. Desde a guerra com os Argonianos há mais de 190 anos, a Casa Dres estava perdendo seu comércio mais valioso, que é a escravidão e a agricultura. Mais do que isso, Dizaena agora é terra de ninguém, enquanto o bem mais valioso da Casa Dres, que é a cidade de Tear, está do outro lado sob controle argoniano. Se a Casa Dres não descobrir uma maneira de obter um fluxo estável de escravos, as coisas vão piorar. Escravizar Argonians era uma prática antiga, mas agora o governo Anchileel é muito poderoso. A Casa Dres tentou entrar furtivamente em Skirin e sequestrar Nordes, mas Jalufrix Stormcloak e um certo clã de Nordes ruivos gigantes e loucos deram a House Dres a maior surra de sua vida. Agora, a única coisa que a Casa Dres podia fazer era escravizar orques e procriar os escravos enquanto mal sequestrava qualquer argoniano que eles pudessem colocar em suas mãos. Agora, o único método para recuperar um bom fluxo de escravos argonianos é assumir o controle de Narcís e estabelecê-lo como um ponto de apoio na terra de ninguém, derrubando a enfraquecida Casa Lalu para sempre. A toupeira dentro da Old Mindstung foi muito cooperativa e até usou os Argonians of Tear para fazer um movimento. Ele tinha algumas exigências absurdas, mas nada é muito caro quando se trata de Narciso e reviver o comércio da Casa Dres. Agora que o plano estava em perigo e a Casa Lalu estava tendo público em suas costas, o capitão Ovondres estava pensando em como erradicar os Lalu para sempre. Toque 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 do nada, a porta de seu quarto foi batida. Que é aquele? Um homem está pedindo uma audiência, senhor. Ele disse que tem o que você está procurando. Um guarda falou. O capitão Ovon franziu a testa e então se lembrou de Gallon. Ele deve ter capturado a velha. Caminhando para a porta, o capitão a abriu, mas não conseguiu ver nada além de uma grande silhueta. Então seu rosto ficou dormente de repente e o mundo girou. Bom golpe de pata, Oman. Aprendi com os melhores. João parecia ter escorregado a mão e golpeado a cabeça do homem com o golpe da pata celestial esmagadora da caveira com Nefertiti supervisionando todo o processo em seu ombro. Vai encontrar Miren e Miranda. João disse enquanto entrava na sala e arrastava o capitão Dunmer para dentro. Alguns minutos depois, o capitão saiu de seu quarto enquanto se ajustava em sua armadura. Nunca gostei dessas coisas de molde de osso, é horrível demais para o meu gosto. Reclamando, o capitão Dunmer encontrou seu caminho para o quartel de Narcís. Guarda. Guarda. Vem aqui, filho. Ele chamou. Sim, Sérgio, a barra N. Dunmer ir para posições mais altas, vai reunir meus tenentes. E o resto dos meus guardas. Diga a eles que temos um problema. Sim. O guarda correu e voltou depois de alguns minutos com todos. Sim, Sérgio. Quais são os seus comandos? Os oficiais todos alinhados. Ouçam, homens. Chegou uma mensagem da fortaleza Taludek. Parece que alguns saqueadores estão planejando invadir as aldeias ao redor. Preparem-se para uma marcha de emergência. Mas, Sérgio, você disse que esta operação é fundamental para assegurar o domínio de Morrowind sobre Dezaan mais uma vez. Um oficial retardado. Quando eu disse isso? Perguntou o capitão. Esta manhã, Sérgio. Tanto tempo. Eu era jovem e cheio de esperança esta manhã. Não leve a sério o que eu disse. Prepare-se para uma marcha de emergência agora mesmo. Mas, capitão, como podemos partir quando acabamos de chegar? Você vai descobrir. O dever chama, cavalheiros. E Dezaan, Sérgio. Não podemos expandir nossa frente com nosso quintal pegando fogo. Não vou repetir minhas palavras. Narciso está resolvido por enquanto. Vocês viajam assim que puderem e eu irei atrás de vocês com meus guardas assim que eu terminar os negócios restantes que tenho aqui. Sim, capitão. Demitido. Em 2 horas. A força despachada com mais de 500 soldados estava fazendo as malas e deixando Narcís. O capitão e seus guardas os seguiram por 1 hora. Parte 2. Na estrada para a fortaleza Taludek, um grupo de 20 soldados blindados viajou em guardas e protegeu a carruagem do capitão Ovondres.
O capitão passava o tempo preguiçosamente fechando os olhos e focando nos ouvidos. Depois de algum tempo, ele recebeu um sinal de telepatia não muito longe. Nós estamos prontos. Faça isso. A algumas centenas de metros de distância, duas senhoras estavam montando atronaches do cavalo flamejante correndo por suas terras devastadas de Desaan enquanto puxavam o agro de um trem a leite. Esses monstros corriam com nada além de comida em mente, se houvesse alguma, condizente com sua descrição de ser uma boca sobre duas pernas. Eu odeio essas coisas. Isa reclamou enquanto esfaqueava um alite que estava prestes a atacá-la pelo lado. Só não deixe que eles mordam você e você ficará bem. As duas garotas cavalgaram como vento até que as luzes do comboio do Capitão Uvon apareceram. Krillon, chegamos. Roger. As duas garotas se dividiram para a esquerda e para a direita e então aumentaram a lança dos cavalos Atronache ao máximo. O comboio do capitão parou depois de ver algo estranho atacando-os, então percebeu que eram dois cavalos de fogo liderando uma horda de alites. Droga! Corra! Emboscada! Capitão! É uma emboscada! Os guardas entraram em pânico imediatamente, mas o capitão saiu da carruagem. Firme, rapazes! Não há necessidade de ficar barulhento agora. O capitão disse enquanto arrastava outra versão clone nua de si mesmo com ele. Capitão. O quê? O que está acontecendo? Os guardas estavam prestes a questionar o estranho fenômeno, mas de alguma forma eles se sentiram estranhos. Eles olharam para baixo de si mesmos e viram uma aura terrena amarela ao seu redor. Foi simplesmente o feitiço, Bindi. O capitão de armadura jogou a outra versão de si mesmo no chão. Além de nu, aquele outro capitão estava amordaçado, vendado e amarrado de uma forma estranha. Bem, veja, você não gostaria de ser você. O capitão de repente se teletransportou deixando para trás seus sósia e guardas. Quando a Horda Elite entrou em confronto com os Dunmer, uma luta sangrenta ocorreu e os soldados foram suprimidos pelo feitiço de ligação. Então começaram a cair um após o outro. E com isso, terminamos momentaneamente com a casa Dres depois que seu pobre menino foi emboscado por monstros Alit. Que tragédia! O capitão disse e então tocou seu próprio rosto para dissipar a transformação voltando para John. Você sabe que o menino ainda não está morto, disse a velha. John lançou um feitiço de relâmpago e então desceu sobre o capitão Dunmer, destruindo-o. Ele é agora. Ótimo. Você não deveria brincar com sua comida. Ok, vovó. Depois de se certificar de que todos os soldados estavam mortos, João e os outros correram para salvar os dois gêmeos Altmer. Ninguém pensou em detê-los e eles entraram imediatamente no quartel de Narcis. Lá, Miranda e Mirren foram trancadas em uma cela com outras presidiárias. João entrou imediatamente e intimidou todos os criminosos na cela. Em seguida, caminhou até Mirren e Miranda. Como vocês dois estão? Como esquecimento. Mirren praguejou e Miranda parecia composta. João ofereceu uma mão e pegou um deles com um carrinho de princesa. Ei! Eu sou Mirren. Ponha-me no chão. Eu sei. Você não acha que está na hora? Tempo? Para quê? Nossa cena gay. Não. Me deixe em paz. Socorro. O Igelf estremeceu para a esquerda e para a direita tentando se livrar de John. Ei, me dê isso. Isa viu e pegou Mirren com força, dando-lhe um carregamento de princesa também. Mirren a segurou enquanto olhava para John com olhos temerosos. Ok, eu estava brincando. John dispensou os dois olhares zangados em seus rostos, então se virou para Miranda e a carregou de suas roupas como um cachorrinho. Você se sente melhor agora? De alguma forma. Bom, vamos sair daqui. Ao saírem da masmorra, eles se reuniram com a velha e alguns anciãos da casa Lalu. Obrigado, minha senhora. Sem sua ajuda, teríamos perdido não apenas nossas vidas, mas também Narciso e muitas outras coisas. E Mutsera, mestre, o feiticeiro, você tem nossa mais profunda gratidão. Nós realmente não sabemos como pagá-lo com. Um ancião falou humildemente. Está tudo bem. Eu só fiz o que fui contratado. João apertou a mão do ancião e deu um tapinha em suas costas.
Quando os anciãos pararam de reclamar e João aceitou o convite para um pequeno banquete, eles saíram satisfeitos. João e o resto mudaram-se para sua residência em uma mansão preparada. Casa Lalu, certo? Eu nunca pensei que um dia o conselheiro da Casa Lalu falaria com um vagabundo como eu com um tom tão humilde. João disse. 200 anos são suficientes para mudar tudo, meu amigo. Mesmo que Lalu continue sendo Lalu, eles aprenderam uma dura lição. Disse a velha. Eu apenas pensei e se a rainha Barenzia e o rei Oseta ainda estivessem entre suas famílias, eles não teriam deixado tal coisa acontecer, certo? João perguntou. O que você sabe sobre eles? A velha perguntou com claro interesse. A rainha mãe de Morinhol e seu filho, o rei Osset, são conhecidos por serem Lalus exemplares. Na verdade, gosto muito da rainha e considero a série de livros de Real Barenzia um dos meus livros favoritos por aí. A velha riu e balançou a cabeça. Mas a rainha e seu filho desapareceram há muitos anos. Onde você acha que eles estão agora? A velha perguntou. Não sei. Na verdade, eu perguntei nos registros históricos de Enterol de alguns da população refugiada sem nenhum resultado. Mas conhecendo a rainha até certo ponto, ela não vai apenas ficar de braços cruzados. Ela deve estar por aí tramando seus planos de volta ao poder. Ah, boa ideia. A rainha Barenzia e seu filho, o rei Laluelset, sabem ser um par de mãe e filho élficos negros muito capazes que fariam qualquer coisa para manter o poder em suas mãos. João gostava muito da rainha como qualquer jovem que cresceu em Riften, onde a rainha cresceu e se juntou à guilda dos ladrões como ela também. A rainha também era conhecida por ser uma plagio com uma longa lista de amantes que incluem um ladrão Nightingale e ninguém menos que o próprio imperador Tiber Septim. João sempre se orgulhou de pensar em si mesmo como a versão masculina dela. Eu vou dizer boa noite por hoje. Meus velhos ossos não são mais tão jovens e eu preciso dormir. A velha disse indo para seu quarto. Os que permaneceram na sala de reunião foram João, Miranda e Isa, que estavam terrivelmente calados. Cara, o que foi? João chamou por Isa. Nada. Mas você ficou todo triste e desanimado de repente. É. Emiren. Ele disse. Eu sou um bom amigo. João então percebeu por que Isa estava tão silenciosa. Oh, pobre garota. Você foi friendzone? Sim. O que é uma friendzone? Miranda perguntou. É um reino em Oblivion semelhante ao Soul Cairn, mas para os corações partidos. Muito escuro, muito frio. João disse dramaticamente. Oh, desculpe por isso, Isa. Você é legal com meu irmão, mas ele é um pouco alheio. Miranda disse. Está bem. João disse. Sempre considerei a friendzone apenas o começo. Mesmo no abismo mais profundo, há esperança, Isa. Como? Eu sempre penso que estar na zona de amizade é o estágio em que alguém tem que provar seu valor. Você não pode simplesmente dizer ei, eu gosto de você e esperar alguma bunda. Você precisa ganhar a bunda nesse período da friendzone. É a sua oportunidade de construir um bom relacionamento. Oh. Então, para pegar a bunda de Mirim, preciso jogar devagar. Sim, comece sendo um amigo e suba a escada. Uau. Krilon. Quero dizer, João Dari. Você realmente merece sua reputação de playboy. Ok, vá para o inferno. Agora mesmo. O rosto de Isa se iluminou e foi embora feliz. João e Miranda eram os únicos que permaneciam na mesa. João olhou para ela e piscou. Boa noite, Sr. João. Você é um bom amigo. Não, não, não. João Dari não fica na zona de amigos. Só até você ficar saudável. Boa noite. Você me ouviu. João Dari não fica na zona de amizade. Kirin Saga capítulo 420 O Coração do Dragão. Núcleo flamejante a noroeste de Narcis. Havia um grande lago conhecido como Lago Lalu. O lugar era tranquilo e não acontecia muita coisa ali. Sentindo a tranquilidade longe da movimentada cidade, João sentou-se em um pequeno pedaço de terra na posição de lótus. Na frente dela estava uma bigorna de metalurgia. Ele colocou uma pedra vermelha brilhante desigual na bigorna,
Então um martelo e uma manopla apareceram à sua direita. Ele lentamente ergueu o martelo e... clunk, e rachadura. A pedra brilhante se transformou em pó e sua energia fluiu para a bigorna, que se chocou com o poder excessivo. João rapidamente trocou o martelo por uma adaga com uma lâmina de cristal azul e tocou a bigorna com ela, fazendo com que toda a energia excessiva fluísse para a adaga e dela para a manopla. Gemido. A energia padômica natural era muito difícil de capturar e refinar. O corpo e a alma com ela é uma dor. Os ossos, a pele e o sangue de João precisam estar prontos para um processo muito mais difícil que vem a seguir. O primeiro estágio principal neste tipo de técnica de treinamento meditativo é chamado de estágio de roubo de dragões e consiste em 10 níveis. O objetivo desse estágio é atualizar a alma para uma certa qualidade em termos de vitalidade mágica por um método de coleta de energia para refletir o efeito de atualização no corpo que nos leva ao próximo reino. O estágio Dragon Frame é quando a alma atinge seu limite e o corpo está pronto para atualizar. É composto por 3 estágios menores conhecidos como Iron Bone, Jade Skin e Bone Blood, com 10 níveis cada. Um corpo no estágio final da estrutura do dragão é a forma completa de um corpo humano. Nos últimos meses, João treinou diligentemente como um louco e usou recursos raros e materiais preciosos para chegar ao estágio final do Dragon Frame. Por esse motivo, ele normalmente estava bem vestido para evitar que alguém visse sob o capô. Neste momento, João estava mirando em uma coisa: quebrar o gargalo do estágio Dragon Frame e atingir um nível mais alto de poder. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sua intuição lhe disse para ficar longe da civilização quando isso acontecesse. Como a energia padômica vital era sua energia de treinamento base, Morrowind era seu melhor local de treinamento para a existência da Montanha Vermelha, que é um gerador massivo de energia padômica. Isso significa que o poder de João está fadado a saltar aos trancos e barrancos, já que ele estava treinando como se sua vida dependesse disso. O tempo passou e sua concentração se aprofundou. Um dia se passou. Fenômenos começaram a aparecer no lago. Apesar de ser um grande corpo d'água, esse tipo de lago não tem necessariamente marés e ondas. Mas a noite passada foi uma história completamente diferente. O povo de Narcis notou os movimentos anormais e, no segundo dia, a água ficou um pouco violenta. Tal acidente deixaria a cidade em pânico, mas a velha deixou claro que um dos responsáveis por salvar a cidade está tendo um importante período de treinamento no meio do lago para não causar transtornos na cidade. João foi muito honesta com ela sobre o fato. No terceiro dia, a água estava claramente antinatural, pois não eram apenas ondas violentas, mas como se algo estivesse preso sob a superfície da água e continuasse batendo na tela da água por baixo da superfície. Até a própria velha teve que escalar uma torre e olhar para o fundo do lago por meio de magia. Certamente, a causa dos pulsos violentos no lago foi um certo Nord soldando um martelo gamer e derrubando algumas pedras vermelhas. Parece que a bigorna também foi quebrada ao meio, então ele teve que usar pedras do lago que causaram os movimentos violentos da água. No entanto, os primeiros 3 dias foram uma coisa e o quarto foi uma história completamente diferente. O lago estava tranquilo pela manhã, mas assim que chegou a hora do meio-dia, o céu escureceu de repente e parecia ser uma tempestade fora de estação. As pessoas trancaram suas portas sobre si mesmas, mas alguns curiosos puderam ligar o inoportuno até mesmo com o mago no lago. João estava sentado em um redemoinho de padômica energia e fazendo um avanço constante para o próximo estágio. No céu, a tempestade começou a se transformar em um tornado descendo direto sobre João. Esta foi uma resposta natural do mundo a alguém quebrando as regras dos mundos. Para João, enviar um tornado para ele foi uma mera brincadeira de criança em comparação com a outra vez, mas o que tornou este diferente foi o que aconteceu a seguir. Uma faísca de fogo irrompeu no tornado e, como se fosse alguma substância inflamável, o tornado ficou todo vermelho ardente e pressionou João ao máximo. João começou a perder a concentração, mas juntou as mãos e conectou os pontos de pressão nas palmas e nos dedos, formando um estranho gesto com as mãos para manter seu fluxo interno.
A tempestade de fogo em sua cabeça começou a ficar mais forte a cada segundo. João mal conseguia invocar Krilon para aumentar sua resistência aos elementos e ganância para proteção. E assim, a longa batalha começou. A diferença entre alcançar uma conexão temporária com energia álbica e olhar para a torre como tribunal é diferente de tentar colher essa energia para si mesmo e, portanto, a retaliação do mundo foi diferente. No quinto dia, João já era poderoso o suficiente para terminar. Ele alcançou poder suficiente para empurrar o mundo de volta. Ele se preparou para o que vem a seguir e fez a primeira onda de retaliação à repressão do mundo. Nesse ponto, seu coração parecia estranho. Toda a energia em seus canais e centro de energia se concentrou em seu coração e foi como se um incêndio começasse ali. O calor vindo de seu coração era algo completamente diferente que nem mesmo todo o seu ser pode suportar. Enquanto empurrava a supressão de cima pela força de vontade e seu coração de dentro pela resistência, João chegou à iluminação. Ele viu um cenário estranho de um mundo como se estivesse muito abaixo da superfície do mar, mas o que o cercava era mais energia do que água. O fenômeno não durou alguns segundos antes que ele estivesse de volta ao seu entorno sem nenhuma tempestade sobre sua cabeça nem nada. Até o pedaço de terra em que ele estava parecia ter afundado. João olhou em volta e se perguntou: o que acabou de acontecer? Infelizmente, não havia ninguém para respondê-lo. Ele estava de alguma forma completamente nu com um tecido carbonizado em seu ombro. João franziu a testa e olhou para Ganância, ao lado dele. Eu não disse para me proteger? Desculpe os ruídos de Ganância, ok. Apenas me cubra por enquanto. João investigou seu centro de energia para encontrar uma estranha anomalia. Estava de alguma forma conectado ao seu coração e sua mão do coração uma forte vibração de energia flamejante junto com pulsos fortes. O fenômeno era questionável, mas havia coisas como essa mencionadas sobre aqueles que atingem um alto nível de magia e estendem suas vidas por centenas de anos. Isso foi chamado de Spirit Spark. Assim como os espíritos do mundo têm centelhas espirituais como corações, o praticante das artes arcanas pode atingir uma centelha espiritual em seus corações, assim como Lorcan cuja centelha divina era o coração de Lorcan. Agora, tanto quanto João poderia dizer, o Spirit Sparks está conectado aos elementos a julgar pela supressão do mundo que veio como uma tempestade de fogo. A energia de João ficou condensada em seu coração, tornando-se uma espécie de centro ou núcleo. O estágio Dragon Heart, o nível Flamingo Core. João concluiu o nome. Parece não haver gargalos até o próximo avanço, mas isso exigirá uma grande quantidade de tempo e energia. Acho que este é o Ali Flamingo Core então. Sistema. Execute um diagnóstico completo. Menor carregando. 10%. 46%. 86%. 100% maior menor diagnóstico concluído. Maior menor novos poderes descobertos. Maior status. Igual menor aptidão maior norte bombeiro a serpente gênio de azidal carne eterna. Imunidade a doenças. Passiva. Igual carne eterna. Imunidade a doenças. Eu fico mais saboroso. Menor negativo maior maldição. Mas acho que não vou ficar doente agora. O que significa que licantropia e vampirismo também são impossíveis. Isso também significa que ele se tornou mais imune a doenças do que Isa e a velha, que treinaram em circunstâncias especiais para resistir a venenos. Certo. Quanto tempo se passou? Menor uma semana maior opa. Você está terrivelmente atrasado. Isa disse. O que você estava fazendo no lago? Eu estava brincando na água. Isso não explica o firestormo e as ondas e a chuva Todos na cidade estão perguntando quem você estava fazendo. Não estou nem interessado em me explicar. Onde estão a velha e o resto? Eles estão de volta ao Forte da Lamentação. Os agentes Tong conseguiram localizar Galon. Em lágrima. Não, Shadowfen. Ele parece estar reunindo uma força com Argonians e contatou o Tamor. Morrowind não respondeu. Na verdade não. Enquanto não houver movimentos na terra de ninguém,
O exército do Ummer está estacionado na fortaleza Taldenk. E o velho gato? Ela quer a cabeça dele em um prato, mas ela não tem nada além de seu tongue da casa Lalu, então ela nunca pode se ofender. Ela parece ter conexões, mas quer que você faça as coisas. Isso se arrastou mais do que pensávamos. Boiá disse alguma coisa sobre seu campeão desonesto? Não, mas o culto de Boiá é muito claro sobre matá-lo. Eles só querem alguém forte o suficiente para substituí-lo. Ah, é aqui que eu entro então. Mas aqueles que empregaram Galan são os Argonians of Theari House 3. Acho que devemos atingi-los primeiro. João decidiu. Qualquer plano. João pensou um pouco e então sorriu. Você já viu uma chama fria azul que não pode ser extinta comendo uma cidade inteira? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato.